para fazer um pouquinho mais do jeito que eu estou acostumado e que gosto por ser uma pessoa mais visual. Então eu preferi fazer uma apresentaçãozinha aqui para a gente ir acompanhando junto, para a gente poder, de repente, discutir um pouquinho sobre o assunto aqui da lição. Ok? Bom, a lição fala sobre as marcas de um mordomo, mas basicamente a lição trata da mordomia e longe, né, de falar sobre dinheiro apenas, porque basicamente quando cai esse assunto da lição da escola sabatina, a impressão que todo mundo tem é que já sabe de cor e salteado o que vai ser falado nela. E muitas vezes o que a gente pensa é que o que vai ser tratado sempre é o dinheiro, os dízimos e as ofertas. Mas durante 5 sábados a gente já viu que isso foi o menos falado. Inclusive, terá uma lição específica para tratar sobre as finanças, né, e depois uma sobre os dízimos e ofertas. Porém, durante as outras 5 lições a gente já vem aprendido que isso não é o mais relevante. Só para a gente, de repente, entender um pouquinho, né, tudo que vai acontecer durante o semestre, porque geralmente na lição da escola sabatina a gente tem a impressão que quando a gente vê as 5 primeiras, 6 lições, a lição já pode trocar, já porque a gente já sabe já o assunto e já aprendemos conteúdo e depois parece que ela começa a ficar repetitiva. Principalmente para aqueles que têm a capacidade de pegar a essência do que precisa aprender, fica com aquilo e depois tem essa impressão que parece que a lição começa a repetir. Haja visto o que aconteceu com as 2 últimas lições, né? Que veio falando basicamente sobre justificação pela fé, e foram 6 meses, e muitos comentavam que já não via a hora de entrar uma outra lição para estudar, porque já tinha entendido. No final da história é assim, o que é a essência a gente sempre entende. Só que, como diz a própria lição, quanto mais a gente vê o assunto, mais próximo a gente ficar do assunto, mais a gente tem a tendência de incorporar aquilo na nossa vida. E como diz uma sábia frase, né, a diferença está nos detalhes. Bom, a próxima lição, só para a gente ter uma ideia, principalmente do que a gente trata em cada uma, né, para não começar a misturar os conteúdos, honestidade para com Deus. E aqui tem uma pilinha de moeda, mas tem um 7 aqui do lado. Então, de novo, não é só as finanças, né? Tem coisas também mais importantes aí para falar. A 8ª lição, o impacto da fidelidade dos dízimos. E aí, de novo, está falando sobre o dinheiro, mas não de um dinheiro necessariamente do jeito que a gente pensa, né? A 9ª lição, ofertas de gratidão. E aqui as imagens, né? As imagens são bem sugestivas. 10ª lição, a função da mordomia cristã. 11ª lição, dívida, uma decisão diária, né? E aí essa dívida não se trata só de dívida financeira, e sim um outro tipo de dívida, uma dívida espiritual para com Deus. A 12ª lição não está aqui porque eu esqueci de colocar a imagem, mas fala sobre os hábitos de um cristão. E a 13ª que encerra os resultados da mordomia cristã. Ou seja, depois que a gente passou um trimestre inteiro, aprendeu tudo que falou numa lição, o resultado deveria ser colher tudo que a gente aprendeu durante a lição. Muito bem, a lição dessa semana fala especificamente sobre as marcas de um mordomo. Ou seja, aquilo que as pessoas conseguem enxergar em nós por conta de nós cuidarmos bem ou mal daquilo que não é nosso. E o verso já fala de uma coisa bem interessante, porque ela fala basicamente de 2 coisas. Primeira coisa, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Aqui já traz uma coisa interessante, né? Porque ser considerado como um ministro de Cristo, muitas vezes alguns podem ser considerados, outros não. Dependendo daquilo que a gente vê no dia a dia, dependendo daquele que a gente conhece. De repente, um pastor, a gente tem a tendência de achar que ele é um ministro. Mas quem de repente desempenha uma outra função, às vezes a gente tem a tendência de achar que não. Mas tem a última parte desse verso que parece ser o mais importante. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Seja encontrado quando, né? Seja encontrado
onde, seja encontrado como. E aí a gente começa a entender que, na realidade, o ser encontrado fiel é para todos e é diariamente e no momento onde vai chegar o acerto de contas, nossa prestação de contas. E aí é um pouquinho mais diferente do que simplesmente ser um ministério que os outros vê, um ministro que os outros vê. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa no decorrer da lição, tá? Pode levantar a mão, pode falar, não tem problema nenhum, ok? Bom, aí a lição trouxe os objetivos, né? Que sempre antes de a gente entender o que a gente vai estudar, é importante a gente recapitular esses objetivos. Por mais que, quando a gente lê a lição, intrinsecamente eles já estão lá e a gente subentende. Mas a ideia é a gente ler sempre no início da semana. Então a gente precisa saber identificar as características de um mordomo cristão. E aqui entra um problema, porque identificar as características de um mordomo cristão, muitas vezes está condicionado à visão de quem vê. De quem enxerga o cristão, de quem enxerga os hábitos desse mordomo. Isso é natural, porque a gente consegue ter uma noção, uma percepção do que uma pessoa é de acordo com os atos dela. Só que nunca cabe a nós julgarmos ou tentar entender os motivos do coração dessa pessoa, porque isso não cabe a nós. E sempre o olhar nosso vai ser manco, porque a gente não conhece ninguém por dentro. E muitas vezes nem nós. E às vezes até nós podemos estar fazendo determinadas coisas e o objetivo final não é aquele que Deus está enxergando. Mas a lição insiste nisso, que pelas características de um mordomo a gente consegue saber aproximadamente quem ele é, aproximadamente o que ele faz. E a Bíblia traz versos falando sobre isso, né? Pelos seus frutos os conhecereis, né? Depois de saber o que precisa fazer, vem um sentimento, que é a importância de incorporar essas características à sua vida pessoal. E aí de novo vem um problema, porque a importância de incorporar pode me levar a querer fazer um esforço para incorporar, mas de novo, muitas vezes o objetivo não é legítimo. Muitas vezes eu posso estar simplesmente com uma coletânea de hábitos de um mordomo, de saber quais são as características dele e eu olhar e falar, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser assim. E muitas vezes eu posso praticar exatamente tudo. Só que, de novo, o objetivo final de repente não é legítimo. E de novo o problema está, muitas vezes em quem olha e muitas vezes na gente que pratica. Porque quem olha não consegue enxergar os objetivos do coração. E daí vem uma última parte então. Primeiro eu senti a importância. Segundo é tomar as medidas tangíveis para integrar essas características em sua caminhada diária. E aí quais seriam essas medidas tangíveis? Será que pode nos ajudar aí? O que é tomar uma medida tangível? Será que eu vou fazer uma lista dessas características, então, e incorporar na minha vida? Será que seria eu, de repente, olhar na Bíblia com o intuito de identificar quais são aqueles que obedeceram o plano de Deus e sem errar onde eles erraram, tentar fazer exatamente igual? Há 4 meses atrás, apareceu no nosso sítio uma ovelha morta. Nós temos foto. Duas equipes de viagem, um fazendeiro, para identificar, né? E olhou e disse, isso aqui é onde você paga. Não só falou que era, mas é onde você paga. Você sabe, esse detalhe, esse. Ou seja, a primeira mostra perante uma onça paga. Então, quer dizer, um mordomo, se é um bom mordomo, ele deixa a marca de boa. Se é um mau mordomo, ele deixa as marcas ruins. Agora, nós não podemos julgar, mas os seus frutos Conhecereis. As evidências. Não são as evidências. Irmão?
E ainda no assunto, né, um pouquinho do Gandhi, ele tem um fato curioso, né, que quando ele começou a criar todo o movimento, né, de reclusão e viver em comunidade, todo mundo ajuda todos e querendo quebrar o conceito de casta, né, que existe até hoje na Índia, ele conta a história que chegou o dia da esposa dele lavar o banheiro comunitário, né? E aí a esposa dele falou assim: isso daí é para as castas mais baixas, né? Fazer. E aí ele, num ímpeto de fúria, levantou, catou ela assim pelo braço, né? E ele disse que abriu a porta e puxou para fora da casa e falou assim: então vai embora porque você não serve para morar aqui. Porque aqui não existe esse negócio de caça e tal. E aí de repente a mulher dele falou para ele assim, né? Você tá louco? Você não tem vergonha? O que você está fazendo? Eu sou tua esposa. Você não está vendo o que você está fazendo? Se é difícil para ser você, Gandhi, como você é, você imagina para os outros que nem querem ser igual a você. E por que desse comentário? Porque ali fica uma lição interessante, né? Porque por mais que Gandhi também disse, eu seria um cristão, né? Desde que eu visse, né, perfeitamente um cristão vivendo o cristianismo. E nesse momento, parece que Gandhi não foi nem o que ele acreditava. Né? Ele estava fazendo exatamente contra o que ele estava pregando dentro da comunidade dele. Só que tinha uma diferença, ele estava querendo fazer o certo, só que do jeito errado. Né? Forçando alguma coisa para uma pessoa que era da casa dele, que de repente demoraria um pouco mais de tempo para chegar na mentalidade dele. E isso é uma coisa interessante até a gente ver nas nossas marcas, né? Porque às vezes as nossas marcas quer forçar as pessoas a chegar nas nossas marcas. Porque eu já realizo, então, se a pessoa não está chegando nas minhas marcas, significa que muitas vezes ela não é um mordomo. Então tem uma linha tênue, né? Complicada para a gente tomar cuidado, que na verdade é só quando a gente não está preocupado em prestar atenção nisso, em quem está praticando e quem não está, que a gente tem o Espírito Santo para conseguir discernir sobre isso. Ok, e é por isso que a lição é fácil, né? Porque no resumo, a essência da lição é exatamente essa. E é por isso que sempre dá a sensação de que ela já podia trocar, já porque a gente já entendeu. Né? Mas não, e a lição insiste, né? E depois ela traz alguns exemplos no decorrer da semana. E vai trazer outros exemplos também, mostrando quais são as características de um mordomo e que a ideia de Deus é o quê? Sempre ter pessoas espalhadas em toda a terra para conseguir levar essas características. E é nisso que a missão será completada. É nisso que a mensagem será levada para todo mundo. E aí sim Cristo volta. Né? A mensagem que o mordomo leva sempre está estampada nele. Né? As suas características sempre é muito notadas, sempre muito vistas em toda parte que ele está, seja no que ele faça. E a lição trouxe basicamente aí 5 temas em cada dia, falando que são características importantes de um mordomo. Então, no domingo ela tratou sobre fidelidade, e aqui eu não sei se foi proposital ou não, mas me parece que está na ordem correta, né, de acontecimento. Né? A fé, trazendo a fidelidade, em seguida a lealdade da pessoa,
naquilo que ela acredita. Em seguida, uma consciência limpa. E de repente esse tema, consciência limpa, que parece que ficou um pouquinho mais destoando ali na lição. E está muito relacionado com o que o Dr. Elmer comentou. A quarta lição trouxe a obediência. Interessante que a obediência veio depois da fé e da lealdade, né? Que para muitos poderia pensar, não, eu obedeço para ser leal. Eu sou leal, por isso eu obedeço. Enfim, para mim parece que ficou numa sequência correta. E aí no final, digno de confiança. Aquela pessoa recomendável. E aí tem alguns exemplos que a lição trouxe, né? No domingo, falando sobre fidelidade, não poderia ser diferente, considerado como o pai da fé, Abraão. Junto, no finalzinho do texto, trouxe uma figura também muito conhecida, Martinho Lutero, né, sobre toda a obra que ele teve que fazer, e tudo que ele fez, e tudo que, inclusive, para quem conhece um pouquinho da história dele, sabe que ele não negou, e sabe que ele permaneceu firme naquilo que ele acreditava. Mas o mais importante é, quando a gente fala de fidelidade, a gente saber em quem a gente crê. Se a gente conhece naquilo que a gente fala que crê. Porque quando a gente não conhece aquilo que a gente acredita, vira o que Provérbios fala, Salomão fala, né? Não é bom o zelo sem conhecimento. Não é bom você se dedicar, a gente se empenhar, se dedicar a uma coisa que a gente não conhece. Porque traz decepção. Inclusive traz extremismos, né? O zelo sem conhecimento, inclusive, traz alienação. Porque, às vezes, simplesmente, sem buscar conhecer a pessoa, eu caminho cego ao lado dela. E quando eu me preocupo em ter fidelidade, eu tenho que, antes, saber em quem eu acredito. Se eu conheço a pessoa que eu acredito. Ao lado de quem eu estou caminhando. É natural a gente aumentar a confiança naquilo que a gente acredita, quando a gente conhece a pessoa. Quando a gente conhece aquilo que acredita. E é por isso que a lição insiste, né? Nos 3 objetivos, do conhecer, em seguida o sentir e depois o fazer. Porque os 3 aspectos, eles são inerentes. Quando a gente conhece alguma coisa, é natural a gente ser impelido a ter um sentimento. E a partir daquele sentimento a gente tomar uma ação. É assim em qualquer coisa, quando a gente gosta, quando a gente não gosta, quando a gente discute, quando a gente elogia, é sempre assim. Tem uma premissa, a gente conhece, na sequência traz um sentimento sobre aquilo e na sequência traz a ação. E isso é uma coisa interessante para a gente pensar, porque inclusive muitos pecados, eles são realizados através do sentimento, através daquele impulso que vem, né? E é principalmente sobre esses que vêm, que às vezes a gente não toma consciência, que era lá a descrição de Levítico, todo o holocausto, todo o sacrifício do que fazer para reparar aquele erro que foi cometido. Mas principalmente aquele erro que foi cometido sem a intenção, não aquele erro planejado, aquele erro programado. Por que Abraão foi considerado o pai da fé? E tem basicamente a maior descrição lá de Hebreus 11 na Galeria da Fé, o maior personagem descrito lá é ele, né? Por que ele foi considerado o pai da fé? Quem aí nos ajuda? Quantas promessas, basicamente, Deus fez a Abraão? Para que a fé dele fosse tão grande assim.
E é interessante isso, né? Porque quando eu fiz a pergunta, qual foi a promessa tão grande que Deus fez assim para Abraão, para ele ser considerado o pai da fé, né? Porque muitas vezes, e a lição trouxe um desenho falando sobre ele ter saído da terra dele e ter ido para uma terra onde foi garantido que ele seria prolífero e sua descendência seria tão grande quanto as estrelas do céu. E muitas vezes a gente tem a tendência de pensar que foi por conta disso, né? Aí depois a gente tem a tendência de pensar que foi porque ele era velho e mesmo assim teria um filho. E a lição também comenta sobre isso. E aí a gente fala, não, mas então ele foi considerado o pai da fé por conta desse motivo. Mas aí, por exemplo, a gente pode pensar também que foi porque foi pelo conjunto de fatores. Então ele foi tão fiel em tantas promessas que Deus fez para ele, que como ele não negou nenhuma, ele foi considerado o pai da fé. Pode falar, daí eu termino. Sim. Esperando que a promessa acontecesse. Muitas vezes nós temos essa característica de esperarmos que aconteça. Abraão se comprometeu e ele se dispôs a fazer isso. Olha, sai daí. Ele poderia ter simplesmente ficado esperando. Ele vai dizer assim, ó, o momento que você vai sair é tal. A gente não achou que saiu. Hoje, nos nossos dias, nós vivemos numa época que nós precisamos, além de sermos fiéis, além de sermos dedicados, além de todas as características, nós precisamos ser compromissados. Por quê? Eu tenho uma promessa, Deus está sendo fiel com essa promessa do retorno da volta dele, de nos levar para vivermos com ele na eternidade, de herdarmos as bênçãos eternas. Agora, onde está o meu compromisso de me manter fiel, de me manter firme naquilo que eu recebi de Deus e falar, Senhor, eu vou, não importa o que aconteça, não importa o que o Senhor esteja me pedindo, o que isso vai interferir no meu dia a dia, eu vou. E aí entra aquela questão, como fazer isso? Aí muitas vezes a lição, aquelas três questões que foram abordadas, né? Identificar as características de um motor. Você, a partir do momento que você consegue identificar, você faz o que com isso? Da onde você busca? Eu não tenho forças em mim. Quando nós não éramos cristãos, né, nós estávamos perdidos e descobrimos a verdade, Cristo nos resgatou e nos trouxe para esse retiro, nós descobrimos características de uma pessoa cristã, características de uma pessoa que se assemelha a Cristo. O que eu fiz com essas características? Quando eu as identifiquei, eu as incorporei à minha vida no meu dia a dia, passei a viver essas características e comecei a transmitir para os outros essas características. Então, o compromisso com o ser humano, ele envolve muito mais do que simplesmente dinheiro, que é o que mais me pauta hoje nas religiões por aí. Ele envolve entrega da minha vida para Deus. A partir disso, eu aceitar que Deus realize a transformação pelo Espírito Santo na minha vida para que essas características elas sejam reais no meu dia a dia. Perfeito. Não era as riquezas dele mais, mas ele, sabendo disso, era um bem único, insubstituível. Deus pediu dele se dispôs a matar. Então, o que quer dizer? Essa é uma característica de estarmos dispostos a
E que, interessantemente, ele fez uma coisa que, por exemplo, Adão não fez, né? Ele levou em consideração que Deus poderia ressuscitar, né, Isaac, e que de repente Adão não pensou, né? Que Deus poderia fazer uma Eva igualzinho que ele fez da primeira vez para dar para ele, né? E Adão era para ser o primeiro exemplo, né, nosso de fidelidade. Bom, dando sequência, segunda trouxe também aí basicamente 3 exemplos para a gente refletir um pouquinho sobre essa questãozinha aqui, lealdade, né? E eu já coloquei logo embaixo aqui uma passagem bíblica que não estava na lição, mas que me fez lembrar quando eu li aquela primeira passagenzinha que estava no início da lição de segunda-feira, falando que é impossível a gente servir a 2 senhores. Por que é impossível a gente servir a 2 senhores? Porque sempre um vai estar desagradado. Um sempre vai estar contente e o outro sempre vai se sentir em falta. Ele vai se sentir sempre prejudicado e sempre que o amor não é devotado a ele. E trouxe aqui 3 exemplos que basicamente falando de Salomão, sobre uma informação que o pai dele passou para ele, né? Filho, seja fiel, seja íntegro e principalmente, filho, não esqueça de uma coisa, Deus sabe o que está dentro do teu coração. Então não tente enganar ele ou não tente através da sua conduta dissimular o que está no seu coração, porque Deus sabe o motivo do seu coração. E se você abandonar ele, ele vai abandonar você. E é interessante isso, né? Porque quando a gente lê isso na Bíblia, dá aquela sensação de que é uma moeda de troca. Se você estiver comigo, eu estou com você. Isso a gente sabe que não é verdade. Deus está com a gente sempre. Só que Deus é leal com a gente? Só que lealdade significa amor também. E o amor, ele nunca é unidirecional, né? Às vezes a gente acha que Deus nos ama independente do que for. E Ele ama independente do que for. Só que o amor espera sempre troca. Sempre reciprocidade. Então, se eu digo que eu acredito, se eu digo que eu sou fiel, Deus espera que eu mostre isso na minha vida. Deus espera que Ele seja honrado através disso. E o interessante é que quando falou sobre Jó, não disse nada, né, sobre Jó, e falando que Jó foi um exemplo de lealdade. Foi um exemplo daquele que passou pelas más condições e mesmo assim permaneceu a mesma coisa. E aí diferente de Salomão, que de repente na lição não foi abordado sobre isso, mas que passou por boas e más condições igual a esse, mas que não se manteve íntegro e leal até o final de sua vida, né? Teve os seus altos e baixos, e principalmente porque esqueceu daquele que tinha dado, que tinha colocado ele naquela função. E aí a lição fala que lealdade sempre traz a oportunidade para a gente trair. Que a lealdade vem acompanhada da opção de traição. E é por isso que o livre-arbítrio é uma das coisas mais maravilhosas que Deus pode fazer por nós. Porque a gente escolhe estar junto. E a qualquer momento, se a gente não quiser mais, a gente pode sair, né? De repente, diferente um pouquinho do que fazer um acordo com o seu oposto, né? Porque toda vez que faz um acordo com o seu oposto, ele fala o quê? Não, agora você é meu. Você é meu, você querendo ou não, você querendo sair ou não, você é meu. E se você for sair, vai dar um trabalho que eu vou correr bastante atrás de você. E aí também traz um exemplo de algumas pessoas que não têm muito aquela opção de quando está lá na frente, na linha do front ali na batalha, quando os seus chefes falam assim, ó, se você sair, a gente mata você de qualquer forma. E isso não é uma lealdade legítima, né? É uma lealdade por pressão, por obrigação, que eu só fico lá porque eu tenho mais chance de sobreviver ficando aqui do que se eu sair, porque se eu sair, eu vou morrer de qualquer forma. E quando lá no início da lição fala que é impossível servir 2 senhores, eu lembrei desse texto, né? A mente dividida faz com que nós sejamos instáveis em tudo que a gente faz. Porque como eu acredito, mas eu não acredito, eu vou e daqui a pouco eu volto, fica aquela característica de um mordomo de que tem hora que está perto e que tem hora que está longe, tem hora que está perto e tem hora que está longe. Bom, na terça-feira,
Como eu comentei, veio a lição de repente que parece que mais se distanciou aí das características de um mordomo. Mas não. De repente, parece que mais se distanciou porque não é uma ação. Né? Não é ser fiel, não é ser leal, e sim ter a consciência limpa. E quando a lição fala de ter a consciência limpa, ela também traz um texto dizendo que é impossível a gente ter a consciência limpa por si só. A gente só consegue fazer isso por conta que a gente olha para um padrão, a gente olha para um exemplo de perfeição e a gente percebe que a gente está longe de ser aquilo lá, mas mesmo assim eu não sendo da forma com que eu deveria ser, a gente descobre que alguém que era perfeito derramou seu sangue no meu lugar. E é por isso que tem, né, aquela frasezinha lá, o amor de Cristo, que antes era nos constrange, agora é o amor de Cristo nos motiva. Né? Nos constrange no sentido de que é impossível olhar um exemplo desse e eu não entender que eu preciso mudar, e eu não entender que eu preciso ser diferente. Então, quando eles comentam isso aqui lá em Hebreus 9,14, o sangue de Jesus purificará a consciência, é que eu, fazendo aquilo que foi dado na Bíblia como característica de um bom mordomo, e eu sabendo que inclusive aquilo que está além das minhas possibilidades, mesmo eu me esforçando e correndo atrás para me esforçar para ser santo e não para ser perfeito, o sangue de Jesus já me remiu, então eu tenho essa minha tranquilidade, eu tenho a consciência tranquila. Pode falar. Uhum. Uhum. Perfeito. É o acreditar em uma coisa e agir de outra forma traz o princípio da loucura, né? Porque eu acredito, só que eu acredito tanto, só que quando eu ajo ao contrário, né? Significa que eu estou negando aquilo que eu acredito. E aí começa a incoerência, né? Bom, quarta-feira trouxe o exemplo de Caim e Abel. Inclusive, falou de uma coisa específica ali na lição, que o justo pagou pelo ímpio, né? Porque no final da história o correto morreu e o ímpio viveu. Parecido até muitas vezes com o que Davi falava, né? Vários dos seus textos lá. Parece que o justo padece, fica passando por dificuldade, e o ímpio parece que prospera. Mas sempre ele fala que no final, aquele que viveu corretamente, não importa quanto tempo ele viveu, ele morreu salvo. Só que aqui trouxe uma ideia interessante de Caim, sobre o texto obediência, né? Sobre essa característica do mordomo. A obediência é igual a amor, porque a gente só obedece, a gente só segue quando a gente ama, porque a gente tem a opção de não fazer isso, né? E aí eu lembrei de uma frase que um dia o meu cunhado comentou numa conversa, né? Ele falou assim, ó, eu sempre escutei aquela famosa frase, a gente tem que fazer para outra pessoa aquilo
que a gente gostaria que fizesse pela gente. Ele falou, só que um dia eu fui fazer um curso e eu aprendi que, lá no curso eu escutei uma frase e eu lembrei que a gente tem que fazer para outra pessoa o que ela gostaria que fosse feito por ela. Porque aí significa que eu estou respeitando ela e estou amando ela do jeito que ela gostaria de ser amada. Porque eu fazer para outra pessoa aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, é não olhar para outra pessoa. É óbvio, é simples a gente falar assim, não, eu vou tratar bem porque eu gostaria de ser tratado bem. É uma lei, né? Ação e reação. Eu não vou tratar mal porque eu não gostaria que fosse tratado mal. Só que é diferente eu falar assim, mesmo eu não gostando disso daqui, mesmo não sendo do meu perfil, eu vou fazer do jeito que a pessoa está pedindo, porque é o jeito dela, porque assim eu mostro amor por ela. É assim que ela vai se sentir feliz. Isso é um aprendizado para nós a vida toda. Pode falar primeiro. Sim. Perfeito. E aí eu coloquei um texto aqui embaixo que parece que não tem muito a ver também com a lição, que foi quando Cristo falou para Pedro, né? Quando Pedro falou assim, o Senhor é o Deus vivo, né? O Filho do Deus vivo. E aí ele respondeu para ele, bem-aventurado tu és, Simão, né? Porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai. Qual que é a relação que isso tem com obediência? Relação com o que você falou, eu obedeço porque eu amo. Só que eu obedeço porque primeiro o Espírito vive em mim, ok? Antes, né, de eu escolher, é porque eu conheci, e como eu tenho o Espírito junto comigo, aí sim, as coisas me são reveladas e eu procuro obedecer, procuro continuar naquela linha. E eu coloquei aqui um outro exemplo que não está na Bíblia, que não está na lição, o exemplo de Uzá, né? A história conta que Uzá, voltando com Davi, trazendo a arca, que muito tempo tinha saído de Israel, eles contentes da vida e tudo mais, e eles trazendo a arca em cima de um carro de boi, e numa altura o carro de boi tropeçou, e Uzá ficou com medo da arca cair, e ele foi segurar a arca, né, para a arca não cair de cima do carro de boi, e a Bíblia conta que imediatamente ele foi fulminado e ele morreu. E aí diz que Davi ficou um pouco contrariado, né, diz que ele abortou a viagem, falou, vamos deixar aqui essa arca na casa de Obed e vamos embora, porque eu não estou entendendo o que está acontecendo. Poxa, Uzá foi fazer uma coisa boa,
Uzá foi fazer uma coisa que, nossa, qualquer pessoa faria, né, de repente, numa reação, de tentar segurar a arca para ela não cair. Só que tinha uma coisa muito semelhante com Caim nessa hora, né? Primeiro, Uzá não era para estar ali, né? Uzá não era descendente dos coraitas, por mais que era um levita. Ele não era para estar acompanhando ali a arca, que nem era para estar sendo carregada num carro de boi, porque ela era para ser carregada nos ombros dos descendentes dos coraitas, né? E por que ele foi fulminado na hora? E essa história muitas vezes causa na gente também um sentimento assim, quando a gente não vê os detalhes. É que nem Davi se preocupou de prestar atenção nisso, de respeitar o que foi dito lá atrás, nos antepassados, e nem ele, nem Uzá sabia, né? Ou levou em consideração que não era para ele estar ali. Ou seja, obedecer é amar, é adorar, né? E só tem um jeito de a gente adorar a Deus, é do jeito dele, é do jeito que ele determinou. Aquela forma de carregar a arca em carros de boi era uma forma pagã. Exato. Que os pagãos utilizavam para carregar os ídolos. Perfeito. Então, o povo de Deus está usando o mesmo ritual pagão para com a arca de Deus. Então, era para ser levado no ombro do sacerdote e não no carro de boi. Perfeito. Claro. A gente tem 5 minutos. Uhum. Os dois filhos de Deus. Mas se o dia se cair, Deus não existe. Mas nem aqueles que fazem isso. Quando se cai, se completa, se mata, não tem mais salvação, não tem. Deus sabe. Visto o filho. Quando se faz Perfeito. E a lição encerra, então, né, com o digno de confiança, né? E o mais interessante é que o mordomo, digno de confiança, ele é considerado digno de confiança primeiro porque ele é fiel, porque ele é leal, ele tem a consciência tranquila, ele é obediente, mas ele tem uma característica interessante, ele não procura atrair a atenção para ele. Tudo que ele faz é para mostrar aquele em quem ele acredita. Então ele não procura evidenciar o serviço que ele está fazendo e mostrar como ele é bom e como ele é habilidoso, mas sim o dono da casa. E aí a lição fala que ele é fiel no pouco e ele é fiel no muito. Ele é fiel no pouco, considerado como aquelas características desprezíveis que de repente para nós olharíamos e falar assim, isso aqui é tão simples, isso aqui é tão básico, e desde aquele cargo muito elevado, ou daquelas ocupações muito importantes, onde ele procura ainda se manter fiel. E o exemplo clássico, né, desse mordomo, além daquele que o professor Moisés colocou na semana passada, né, o meu xará, o servo de Abraão, ele é considerado sim, né, um exemplo de mordomo. Porque se a gente for prestar atenção, Eliezer ele era um damasceno, ele não era um hebreu, e ele seria o único herdeiro, né, de Abraão, antes de ele ter o seu filho, Isaac. E mesmo assim ele foi lá, escolheu uma pessoa para ficar no lugar dele, para sair com todas as glórias, toda a herança que ele sairia.
Isso é um exemplo de fidelidade, de saber que, na verdade, eu não sou dono de nada, eu não tenho nada, e o que é de herança é do filho e não meu. Isso é evidenciar o dono, isso é evidenciar o chefe, isso é evidenciar quem acredita, e não aquilo que eu sou e como eu faço tão bem feito. E Daniel, né? Um exemplo que foi um mordomo considerado, né, impecável na visão de Deus e dos homens, e que conseguiu ser um exemplo diante de duas nações, dois impérios, que inclusive eram guerreiras, né? Elas eram opostas, porque o mais natural era o quê? Uma pessoa que é fiel a Nabucodonosor, pô, a gente conseguiu conquistar o reino, esse cara era fiel a Nabucodonosor, então o que eu vou fazer? Ele sabe de tudo que acontecia, ele pode ser um conspirador contra mim, não, vou matar, vou acabar com a vida dele. Mas por que não fizeram isso com ele? Porque viram que, independente do que estivesse acontecendo, Daniel sabia para onde que ele estava indo, no que ele acreditava. E mesmo assim, viam nele uma coisa diferente de tudo. Pode comentar. Permanecer. Fazer morada nas asas do Altíssimo. Aí não tem como eu errar, não tem como eu me perder, não tem como eu magoar o meu próximo, não tem como eu não viver aquilo que o Senhor me ensinou a viver. E é por isso que eu gosto desse verso aqui, que eu não lembro se é dele, ou se está num livro que eu li dele e era de uma outra pessoa, do Morris Venden, que ele fala, né, a macieira não dá maçã para se tornar uma macieira. Ela dá maçã porque ela é uma macieira. A gente não faz tudo isso que um mordomo faz para ser um cristão. E a lição falou sobre isso, né? A gente obedece porque a gente já está salvo. Porque é a única forma de a gente conseguir ter essas características. E não fazer o caminho contrário. Eu vou fazer tudo isso daí para daí eu ser um cristão. Isso não funciona nunca. Ou seja, para a gente encerrar, no dia da prestação de contas a Deus, o que ele vai pesar não será a pregação, a nossa exaustão no trabalho, né, com T maiúsculo, nem mesmo as grandes doações, e sim o quanto do nosso coração estava nessas práticas. Se eu as fiz. Pode falar, irmão. Termina. Sim. Perfeito. Uhum.
Com certeza. Então, o rapaz que trabalha comigo, ele fala sempre assim, olha, ó, você é cristão, você não pode fazer isso. Então, eles ficam de olho, né, na gente. E falam, você pode? Ah, eu não sou cristão. Então, eles ficam prestando atenção. É uma questão. Exato. Que Deus nos abençoe, que a gente possa, no decorrer da lição, a gente ficar mais perto, né? Por mais que pareça que a gente já aprendeu o que a lição queria dizer, que a gente consiga ficar cada vez mais perto dessas características, que a gente principalmente possa se aproximar, né, do exemplo que é o mais perfeito, para que a gente possa ter essas características aí de uma forma natural, sem a gente ficar se preocupando se eu estou fazendo isso, se eu estou fazendo aquilo, porque isso vai transpirar, vai ser uma forma mais do que natural para a gente. Ok? Vamos nos colocar em pé, fazer uma oração. Querido bom Pai, nós somos gratos, Senhor, porque podemos ainda estudar a Sua palavra, podemos ainda guardar coisas importantes em nossas mentes, nós podemos livremente estudar quais são as características que o Senhor pretende para a nossa vida. Que acima de tudo o Senhor nos ajude, ó Pai, a estarmos conectados a Ti, para que essas características aconteçam de uma forma natural, para que onde nós estejamos, as pessoas possam olhar e ver essas características em nós. Esteja conosco no decorrer desse sábado, durante toda essa semana que irá se iniciar há pouco. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.